Isto aqui é um documento, é a escritura de um imóvel feita num cartório. E tem aqui um trecho da escritura que faz a descrição do terreno. Eu vou ler para você. Tem formato irregular, encerrando a área de 5.892 metros quadrados e mede 38 metros e 50 centímetros de frente para a Rua do Mar Paulista, mais 17 metros em curva na esquina formada por esta rua com uma viela sanitária. 92 metros em reta da frente aos fundos, no lado direito de quem da rua olha para o terreno, confinando com o lote 2 de propriedade do Dr. Fulano de Tal. Que linguagem mais confusa, mais rebuscada. É difícil a gente conseguir visualizar o terreno através desta linguagem. No entanto, é possível enxergar muito melhor a forma e as dimensões do terreno fazendo uma representação como esta. Isto é um croquis. Só de olhar para o desenho, a gente percebe que o terreno tem forma irregular, que ele tem um canto curvo, e sabendo a escala desta representação, é possível saber quantos metros tem cada uma destas linhas que compõem o seu contorno. Veja que existem linguagens e linguagens. O terreno foi descrito aqui através da palavra escrita e lá através de uma representação gráfica. Existem muitas linguagens diferentes, tabelas, gráficos, croquis, diagramas, são formas de comunicar ideias. E umas são mais adequadas para um caso, outras mais adequadas para outro caso. Eu quero dar um outro exemplo. Eu vou ler para você uma notícia aqui publicada nessa revista. Valério Carlos conseguiu 375 votos, mas foi superado por Francisco Meira, que teve 18 votos a mais. No entanto, a surpresa do concurso foi a votação de Fábio de Windsor, com seus 672 votos, só superados por José Fagundes com 690. Dá para perceber que se trata de um concurso. Está falando aí de algumas pessoas que receberam votos de cá e de lá. Mas o texto também é confuso, embaralhado. A gente se perde no meio dos nomes e dos números. Mais adequado é fazer a representação disto através desta tabela que você vai ver agora. O Valério Carlos teve 375 votos. O Francisco Meira, que teve 18 a mais, recebeu 393. O Fábio de Windsor recebeu 672 e o José Fagundes 690 votos. Na tabela é fácil visualizar a situação. Neste programa, que é sobre estatística, nós vamos ver que determinadas informações são melhor comunicadas com a ajuda de tabelas e de gráficos. O apoio visual destas representações ajuda a entender do que se está falando. Eu vou descrever um trabalho feito com crianças de segunda série. Eu perguntei para a garotada quantos irmãos tinha cada um. Quem é que tinha um só irmão, quem tinha dois, quem tinha nenhum, era filho único, quem tinha 3, 4, 5 ou mais. E com as respostas que eles iam dando, fui organizando uma tabela como essa. O Raul, por exemplo, é filho único, tem 0 irmãos. A Marinês também. Já o Mauro, a Ana, o Luiz, o Paulo e a Tânia têm um único irmão. O Renato tem 2. A Rosa tem 3 irmãos. O Lino tem 4. E o Marcelo é da família mais numerosa. Ele tem pelo menos 5 irmãos, é o único nestas condições. Olhando para esta tabela, a gente percebe algumas coisas, tira algumas conclusões. Por exemplo, só existem 2 alunos na classe, o Raul e a Marinês, que são filhos únicos. Existem 1, 2, 3, 4, 5 alunos na classe que têm somente um irmão. Depois de ter organizado aquelas informações na tabela, eu dei a cada criança uma caixinha como essa e pedi que cada uma delas escrevesse o seu nome numa face da caixinha. E assim foi feito. Cada criança escreveu o seu nome numa face da caixinha. Na beirada da mesa, eu coloquei uma tira com estes números e pedi então que cada aluno colocasse a sua caixinha no lugar correspondente. Eles entenderam. O Raul, que tem 0 irmãos, colocou a caixinha dele aqui. E o Carlos, que tem 2 irmãos, colocou a caixinha nesta posição. Isso continuou.
Cada criança vinha e colocava a caixinha no lugar correspondente, até a última criança. Olhe só as pilhas de caixinhas. Só de olhar a gente percebe algumas coisas. Por exemplo, um único aluno tem 5 irmãos ou mais. Existem 3 alunos com 3 irmãos. Somente 2 são filhos únicos. Olhando as pilhas de caixinhas, a gente percebe que o que ocorre com mais frequência é isso aqui, ter 2 irmãos. Depois de empilhar as caixinhas, a gente fez a representação disso. Fez um desenho procurando mostrar no desenho as caixinhas empilhadas. E olha aqui o resultado. Compare o gráfico com as pilhas de caixinhas. Perceba que o gráfico nada mais é do que o desenho das caixinhas empilhadas. E o gráfico, assim como as caixinhas, encerra uma série de informações. Olhando para cá, a gente percebe, por exemplo, que tem apenas 2 alunos com 0 irmãos, 5 alunos com um único irmão e assim por diante. Este é um gráfico de barras. Ele mostra qual é a distribuição de frequências em cada caso. Nós vivemos num mundo repleto de números. Eles comunicam ideias, passam informações, são importantes para se entender uma série de aspectos do mundo físico e do mundo social. Mas é preciso saber organizar esses dados, essas informações numéricas. E, algumas vezes, essas informações são organizadas em tabelas ou então em gráficos. A parte da matemática que organiza as informações numéricas é a estatística. Mas a estatística não faz só isso. Com a estatística é possível também tirar conclusões a respeito daquelas informações numéricas. Por exemplo, quando nós fizemos aquela pesquisa na classe, perguntando quantos irmãos tinha cada aluno, nós descobrimos que o que ocorria com mais frequência era isso, ter 2 irmãos. Agora, será que essa conclusão pode ser generalizada para toda a escola? Será que se a pesquisa fosse feita em toda a escola e não apenas naquela classe, essa tendência se repetiria? Ou será que não? Será que aquela amostra não é representativa de toda a escola? A estatística trata da organização dos dados numéricos e serve também para se tirar conclusões a respeito deles. Eu vou descrever uma experiência feita com estes 2 dadinhos. Joguei os dados a primeira vez, obtive 1 e 1, soma 2. Na segunda vez, deu 5 e 3, soma 8. Na terceira vez, 4 e 3, soma 7. E assim prossegui, lançando os dados uma centena de vezes e anotando sempre a soma obtida. Veja só esta tabela. Na primeira vez, soma 2. No segundo lançamento, soma 8. No terceiro, soma 7. No quarto, soma 11. E assim por diante. Mas uma tabela como essa não mostra direito o que está acontecendo. A partir desta tabela, eu somei quantos resultados 2 aconteceram, quantas vezes deu soma 3, quantas vezes deu soma 4, assim por diante. E aí fiz este gráfico, um gráfico de barras. Olhando o gráfico, a gente percebe, por exemplo, que a soma 3 aconteceu 7 vezes, que a soma 5 se repetiu 8 vezes, e que daqueles 100 lançamentos, a soma 6 aconteceu 16 vezes. Tem uma coisa nesse gráfico que chama atenção. Essa parte central aqui dele, onde as barras são mais altas. Isto mostra que as somas 6, 7 e 8 são as de maior frequência, são os resultados que aconteceram maior número de vezes, muito mais do que, por exemplo, somas 2, 3, 4, 11 e 12. Será isso mera coincidência? Será que se essa experiência for repetida mais uma centena de vezes no lançamento dos dados, isso vai acontecer novamente? As somas 6, 7 e 8 serão as de maior frequência? O que é que você acha? E então, repetindo a experiência, o que será que vai acontecer? Pois eu sugiro que depois do programa você faça a experiência dos dados. Jogue os dados, anote o resultado, faça isso 100 vezes, de cada vez vá anotando a soma dos pontos que você obtém. Isso é rápido, não demora muito. Depois, no fim, some quantas vezes aconteceu a soma 2, a soma 3, a soma 4, assim por diante. E depois, faça um gráfico de barras. Um gráfico como esse aqui.
Pois eu lhe garanto que muito provavelmente o seu gráfico vai ser bastante parecido com esse. As somas 6, 7 e 8 terão muito mais frequência, ocorrerão muito mais vezes do que as somas 2, 3, 11 e 12. Se você fizer a experiência, não vai precisar acreditar no que eu estou lhe falando. Mas e que explicação existe para isso? Por que é que as somas 6, 7 e 8 têm mais frequência do que as somas 2, 3, 11 e 12? Olha só, eu lanço os dados e obtenho soma 7. Deu 1 no vermelho e 6 no amarelo. 7, portanto. Mas essa mesma soma podia ser obtida com 2 no vermelho e 5 no amarelo. É uma outra possibilidade. Ou então com 3 no vermelho e 4 no amarelo. Ou ainda 4 no vermelho e 3 no amarelo. Ou então 5 no vermelho e 2 no amarelo. E finalmente 6 no vermelho e 1 no amarelo. Veja então que são 6 maneiras diferentes de obter a soma 7. E a soma 3? De quantas maneiras ela pode ser obtida? Será que também são muitas as possibilidades? Uma delas é essa: 1 num dado e 2 no outro. Ou então 2 no 1 e 1 no outro. E cadê a terceira possibilidade? Não tem. Só existem 2 maneiras de se obter a soma 3. 1 num dado, 2 no outro, ou então 2 no 1 e 1 no outro. São só 2 maneiras contra 6 maneiras diferentes de se obter a soma 7. Acho que a gente matou a charada. Não é à toa que naquela experiência do lançamento do dado, a soma 7 ocorreu muito mais vezes do que a soma 3. E se você fizer agora a análise de possibilidades para as outras somas, de quantos modos se pode obter a soma 4, 5, 6, você vai compreender melhor aquele gráfico de barras que resultou do experimento do dado. A estatística é a parte da matemática que ensina a organizar os dados, as informações numéricas. E tem mais. Estudando estatística, a gente aprende a tirar conclusões gerais a partir de dados particulares. Um bom exemplo disso está nas pesquisas de opinião, nas pesquisas de mercado, pesquisas eleitorais, em que os institutos de pesquisa consultam uma parcela, uma amostra da população e tiram conclusões gerais, válidas para a população inteira. Pois bem, tem pessoas que não acreditam nas pesquisas. Em parte elas têm razão, porque todo mundo sabe que em algumas ocasiões há manipulação das pesquisas por interesses particulares ou por interesses de grupo. Mas isso é uma outra história. O que eu estou querendo discutir é o seguinte: tem pessoas que não acreditam nas pesquisas eleitorais ou de opinião, argumentando assim: afinal de contas, eu nunca fui ouvido, nunca ninguém me perguntou qual é a minha opinião, eu nunca vi um instituto na minha rua. Com outras palavras, essas pessoas duvidam que seja possível tirar uma conclusão para toda a população, ouvindo apenas uma parte, uma amostra dessa população. E aí? Será que é possível ou não tirar conclusões gerais para toda a população a partir de uma amostra dela? Eu vou responder essa pergunta descrevendo aqui uma experiência que eu fiz. Peguei o jornal, selecionei esta matéria: satélite vai obter imagens inéditas. Fui lendo o texto e anotando quantas palavras começam pela letra C e quantas começam pela letra O. Peguei palavras com mais de 2 letras, 3 letras ou mais. E o resultado foi o seguinte: aqui nesse texto tem 28 palavras começando com a letra C e só 4 palavras começando com a letra O. Quer dizer, neste trechinho do jornal, o número de palavras começando com a letra C é 7 vezes maior o número de palavras começando com a letra O. Pois bem, se eu fizer essa contagem para o jornal inteiro, página a página,
contando todas as palavras que começam com C, todas as que começam por O, será que a relação também vai ser essa? Será que o número de palavras começando por C será 7 vezes o número de palavras começando por O? Tem mais, e se a gente considerar todas as palavras da língua portuguesa, será que a relação vai ser essa de 7 para 1? Vai ser difícil a gente contar quantas palavras na língua portuguesa começam com a letra C e quantas começam com a letra O. Mas a gente pode contornar essa dificuldade da seguinte maneira. Está aqui um dicionário, o famoso Aurélio. Eu contei quantas são as páginas dedicadas à letra C. Deu 219 páginas. E quantas são as páginas dedicadas à letra O? Deu 36 páginas. Veja só, 219 contra 36. Aproximadamente, essa relação é de 6 para 1. Muito próximo daquele 7 para 1 que a gente obteve ali no jornal. Essa experiência mostra que é perfeitamente possível, sim, tirar conclusões para toda uma população, consultando, ouvindo apenas uma amostra, uma parcela dessa população. Só que tem o seguinte, é preciso saber escolher essa amostra, é preciso que essa amostra seja representativa de toda a população. Por exemplo, para se tirar uma conclusão geral, válida para todo o estado do Rio de Janeiro, não teria sentido escolher, digamos, uma amostra localizada num bairro da cidade de Cabo Frio, por exemplo. Seria preciso escutar pessoas de diferentes locais do estado, população rural, população urbana, de diferentes classes sociais, de diferentes idades, de diferentes sexos. Aí sim, fazendo uma escolha conveniente da amostra, a conclusão geral seria válida. Enfim, existem critérios científicos para a escolha da amostra. Naquela experiência que eu relatei das palavras da língua portuguesa iniciadas com a letra C e com a letra O, aquele texto do jornal se revelou uma amostra representativa, mas isso não aconteceria se o texto escolhido fosse esse. Veja só. Pafúncio Pereira, pintor pernambucano, pretende produzir painéis perfeitos para propagandear parafusos. Precisa, portanto, pincéis panamenhos de pena de perus para preparar precisamente a pintura pedida. É claro que isso é uma brincadeira, mas ela ilustra o que a gente quer dizer a respeito da escolha da amostra. Esse texto do Pafúncio Pereira não serve porque é uma amostra viciada. Nesse texto, todas as palavras começam com a letra P. Se ele fosse escolhido, a gente concluiria que na língua portuguesa, todas as palavras começam com a letra P, o que é mentira. Neste programa, a gente apresentou algumas ideias da estatística. A construção de gráficos de barras, a organização de dados em tabelas, viu que é possível tirar conclusões gerais válidas para toda uma população, consultando apenas uma parte, uma amostra dessa população, destacando que é preciso ser muito criterioso na escolha dessa amostra, é preciso que a amostra seja representativa de toda a população. Bem, estas são ideias básicas, iniciais da estatística. Há muito mais para se estudar sobre ela. Para encerrar o programa, eu quero fazer o seguinte comentário. A gente vive num mundo de rápidas transformações, onde as coisas mudam com muita velocidade. É preciso que a educação também se modifique, se adapte às novas necessidades. Em particular, as estatísticas fazem parte do nosso cotidiano. Toda hora a gente está se deparando com informações numéricas organizadas em tabelas e gráficos e com pesquisas dos mais diversos tipos. Por esta razão, é uma tendência mundial introduzir o estudo da estatística nos cursos de matemática desde as séries iniciais do primeiro grau.